Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e você vai ver agora. Ritmo mais lento da comercialização de grãos neste ano pode provocar um gargalo logístico. China vai continuar a ser o principal importador da soja brasileira. Exportações totais de soja do Brasil somaram mais de 34 milhões de toneladas de janeiro a maio, 13% mais do que no ano passado. Dólar praticamente estável ante o real leva investidores a pisar no freio dos investimentos e aguardar por desdobramentos do cenário político. Produto Interno Bruto, PIB, que é a soma de todas as riquezas produzidas no país, cai em relação ao ano passado. Qual a geração que você pertence? X, Y ou Z? O agronegócio está começando. O ritmo mais lento da comercialização de grãos neste ano pode provocar um gargalo logístico e atrasar a entrega dos insumos para plantio da próxima safra. O alerta é da Associação Nacional das Distribuidoras de Insumos Agrícolas e Veterinários, a ANDAV, que reúne revendedores de sementes, fertilizantes e defensivos no Brasil. Se houver problema, não será de abastecimento. Produto não vai faltar, mas a entrega pode ser prejudicada no momento do plantio. A demanda por insumos está reprimida e o produtor deve se definir para evitar atrasos. Com a depreciação de commodities agrícolas, como a soja, em meio a um forte crescimento da produção, o agricultor não tem apenas vendido a safra atual em ritmo menor que a passada. O comprometimento antecipado da produção do próximo ano safra também está mais lento. Mais recentemente, a alta do dólar estimulou a ida ao mercado, mas consultores avaliam que não foi suficiente para provocar alterações significativas. Para se ter uma ideia, lá em Mato Grosso, por exemplo, maior produtor de soja do Brasil, o Instituto de Economia Agropecuária, o IMEA, estima que foram vendidas 78% da produção colhida na safra 2016-2017, sendo que 31 milhões de toneladas. No ano passado, a venda da colheita 2015-2016 estava em quase 91%. Segundo a Sociedade Nacional da Agricultura, a China vai continuar a ser a principal importadora da soja brasileira. A entidade destaca que, dos 37 milhões de toneladas de soja que os chineses importaram nos 5 primeiros meses do ano, o Brasil foi responsável por 28 milhões de toneladas, ou seja, 76% do produto comprado pelos chineses saíram daqui, do Brasil. Até agora, o principal foco dos chineses somos nós, Brasil. Isso porque os Estados Unidos terminaram o plantio da safra 2017-2018 e a Argentina está finalizando a sua colheita. As exportações totais de soja do Brasil somaram quase 35 milhões de toneladas de janeiro a maio, 13% mais do que em 2016. Nesse mesmo período, as receitas provenientes da soja em grão totalizaram 13,3 bilhões de dólares. Pelo menos 86% desse valor vieram da China. As exportações de soja em grão do Brasil deverão somar aí quase 62 milhões de toneladas. Isso representaria um aumento na comparação com as 60 milhões de toneladas na estimativa anterior. E agora vamos ver como anda o tempo para hoje aqui no estado de Goiás. Teremos hoje tempo parcialmente nublado, sol entre poucas nuvens para a maioria dos municípios, vento durante o dia e frio durante a noite. Vamos conferir agora a temperatura para os principais municípios produtores de Goiás. São Miguel do Araguaia, 36 a máxima e 16 a mínima. Minaçu, 33 a máxima e 17 a mínima. Posse, 33 a máxima e 17 a mínima. Aruanã, 36 a máxima e 17 a mínima. Cabeceiras, 30 a máxima e 16 a mínima. Itaberaí, 32 a máxima e 16 a mínima. Cristalina, 27 a máxima e 14 a mínima. Mineiros, 31 a máxima e 14 a mínima. E Rio Verde, 31 a máxima e 14 graus a temperatura mínima.
E depois do intervalo, você vai ver que o dólar praticamente estável ante o real leva investidores a pisar no freio dos investimentos e aguardar por desdobramentos no cenário político. Produto Interno Bruto, que é a soma de todas as riquezas produzidas no país, cai em relação ao ano passado. E qual é a geração que você pertence? X, Y ou Z? Nós voltamos já. O dólar fechou a última quarta-feira, dia 19, praticamente estável ante o real, com os investidores ainda cautelosos ao cenário político e desdobramentos que possam sinalizar o desfecho das reformas em tramitação no Congresso Nacional. Agora, a tendência é a moeda gravitar ao redor de 3,30. Mas qualquer fato novo que atrapalhe o andamento das reformas pode pressionar, sim, as cotações. No dia 18, na véspera, o governo do presidente Michel Temer sofreu importante derrota na Comissão de Assuntos Sociais, o CAS, lá no Senado, que rejeitou o texto principal da reforma trabalhista, acendendo o sinal amarelo dos investidores ao expor a fragilidade da base aliada e colocando em dúvida também a aprovação da reforma da Previdência. Temer está sendo investigado no Supremo Tribunal Federal por crime, entre outros, de corrupção passiva, após delações de executivos do grupo JF, leia-se JBS. O dólar chegou a ensaiar correção ao avanço firme da véspera dessa confusão toda, trabalhando em queda de cerca de 50 centavos, de 50% na última sessão. Resumindo a história toda, a economia e o crescimento do nosso país está nas mãos do andamento político fragilizado. E agora eu vou conversar com Josué Lopes Siqueira, gerente técnico da Ceasa. Josué, bom dia. Bom dia, Toninho. Bom dia a todos vocês. Tudo bem? Tudo bem. Como nós dois não mexemos com dólar, então nós não precisamos esquentar a cabeça. Nós só pagamos a conta. É verdade. Não é verdade? E está alta, não está? Está alta. Principalmente para o pessoal que planta hortaliça, né? E para esse, então, eu te falar, não está fácil. Viu? Como diz um amigo meu, estão comendo na taba. Exatamente, igual o periquito, né? Tá feio, não tá? Tá. Preço só despencando, não tem valor nenhum a mercadoria, a maioria dos produtos que estão produzindo, e o mercado está assim um paradão sem precedente. Isso aí é notório lá, mesmo lá no meio, vamos dizer assim, de um setor que é de abastecimento, que é alimento, né? Lá está sendo, todo mundo está sentindo realmente uma retração no mercado. Tá? E agora, Josué, nós temos um agravante. Nós temos agora, recentemente, uma nova política de preços dos combustíveis, que assim, a qualquer minuto pode aumentar o preço. Diminuir vai ser difícil. Então, nós estamos num patamar, com o preço dos combustíveis subindo do jeito que subiram, consequentemente, um produto que é produzido por X vai ficar X mais alguma coisa para o nosso produtor produzir, que já não vinha ganhando muito. É o efeito dominó, né? Começa e vai atingindo todo mundo, todas as cadeias. Só que o dominó, quando cai em cima do produtor, né? A última pedra. E do consumidor. E do consumidor também. É o consumidor e o produtor que está sempre levando a pior em todo esse processo. Agora, Josué, na sua visão, nós também temos um problema climático. Até há poucos dias agora tivemos aí alguns dias de frio que prejudicou um pouco a produção, a produtividade, e agora nós estamos começando, o frio está indo embora, está chegando o calor. Qual que é a perspectiva daqui até final de agosto, por aí? Bom, até hoje o mercado ainda para aqueles produtos que nós mencionamos ainda no programa anterior, que no caso da abobrinha verde, da vagem, do jiló, do quiabo e o tomate, esses têm mantido assim um pouquinho acima do valor do mercado, né? Não excessivamente, mas num patamar ainda bastante acessível. Os demais produtos estão embaixo, né? Igual a cenoura, a batatinha, que continua lá embaixo, né? E então, tá nessa situação, né? Acabou esse período de frio, que vai acontecer é que muitos produtos desses que estão um pouquinho elevados vão descer, vão cair, né? E segundo semestre vai entrar aí com produtos aí, dentro da perspectiva, produtos bastante em conta, né? E produção maior
e esperar que o mercado, com a volta das aulas, venha dar uma melhorada, né? Essa é a expectativa que o mercado espera, né? Que haja uma melhoria aí no questão da comercialização com o retorno das aulas. Só para você ter uma ideia, lá no Mato Grosso do Sul, o pessoal que mexe com boi, com gado de corte, que vai virar carne, no preço que está hoje, a arroba de um boi lá no Mato Grosso do Sul, não paga o custo de produção do boi. Dentro de poucos dias, aqui em Goiás também, o pessoal que planta hortaliça não vai pagar o custo de produção da maioria dos produtos produzidos. E só como curiosidade, a cada centavo, presta bem atenção, a cada centavo que aumenta no preço da gasolina, no prazo de 1 ano, gera para os cofres do governo 400 milhões de reais. 1 centavo vira 400 milhões de reais a cada vez que aumenta a gasolina. E nesse processo da oferta e procura, mesmo com essas altas que incidem sobre o custo da produção, dificilmente o produtor consegue repassar isso, agregar isso no valor do produto comercializado. Infelizmente. Josué, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação no nosso programa e até o próximo. Se Deus quiser, até o próximo. E depois do intervalo, vamos falar sobre Produto Interno Bruto, que é a soma de todas as riquezas produzidas no país, cai em relação ao ano passado. E vamos falar também das gerações X, Y e Z e das mudanças comportamentais. Nós voltamos já. Segundo o monitor do PIB da Fundação Getúlio Vargas, o Produto Interno Bruto, que é a soma de todas as riquezas produzidas aqui no Brasil, cresceu 0,8% no trimestre encerrado agora em abril, na comparação com o trimestre finalizado em janeiro. Entretanto, na comparação com o trimestre fechado em abril do ano passado, houve uma queda de 0,8%. E na comparação com o mesmo trimestre do ano anterior, houve queda no consumo das famílias de quase 2% e na formação bruta de capital fixo, isto é, investimentos. Aí a queda foi de 4,6%. As exportações cresceram 1,4% no período e as importações também tiveram um crescimento de 4,5%. Segundo a FGV, o crescimento do PIB, considerando-se apenas o mês de abril, foi de 0,4% em relação a março. E na comparação com abril do ano passado, no entanto, a economia brasileira teve queda de 1,3%. E agora eu vou conversar com Tânia Leão Segurado, especialista e graduada em comunicação social, relações públicas, MBA em gestão empresarial e análise organizacional, e especialista também em recursos humanos estratégicos, gerente pedagógica do Grupo Destra. E nós vamos falar de um tema muito interessante hoje, um tema que gera às vezes conflitos entre o pai, empresário, e o filho. E nós vamos falar sobre gestão de pessoas e comunicação nas organizações. Tânia Leão Segurado, bom dia. Bom dia, um prazer estar aqui novamente. O prazer é sempre nosso, Tânia. Você sabe que esse tema que você vem trazer aqui, você é uma excelente profissional, você sabe que agrada pelo menos uma boa parte. Obrigada. Tânia, gestão de pessoas e comunicação. É um problemão, né? Sempre, né? São os dois pontos, assim, que se nós entrarmos em empresas de qualquer segmento, sempre esses dois focos, né? Eles vão estar em primeiro lugar nos conflitos e nas decisões. E geralmente funciona assim. O patrão, vamos dizer assim, quer de um jeito, pensa de uma maneira e a maioria dos funcionários não aceita muito a ideia dele, né? É igual pai e filho, né? São muitas gerações convivendo no mesmo lugar, né? São pessoas diferentes, vindas, né, com outras culturas, sendo obrigadas a trabalharem e atingir os mesmos objetivos, né? Isso geralmente causa confusão. E aí entra o tal da geração X, Y, Z. Eu estou em qual geração? Você, né, Baby Boomer. Meu Deus do céu. Essa não estava no script, Baby Boomer. Nós já passamos, né, dos 50. Ah, é? Então você que tem mais de 50, você é classificado como Baby Boomer. Somos do pós-guerra, né? Pós-guerra. Isso. E aí, depois dessas, vem o X, Y e Z. Exato. A última é agora essa meninada do Z, que só fica no Zazap. Nós já estamos falando até na Alfa, né? Que são os nascidos de 2010 para cá. Meu Deus do céu, estamos perdidos.
Tânia, novo desafio. Olha, as empresas elas têm dois grandes desafios: conviver com a comunicação e conviver também com pessoas de diferentes gerações nas organizações. Então, a comunicação precisa ser diferenciada em função das diferentes gerações que estão convivendo no mesmo local. Quer dizer, isso significa dizer que geralmente, numa propriedade rural, eu já cansei de ouvir isso, o cara fala, não, mas meu pai não adianta, rapaz, meu pai pensa de um jeito, a gente quer fazer um melhoramento genético, ele não aceita, quer mudar de capim, quer plantar isso, ele não aceita. Seria esse choque? Exato. Como você disse, isso não é um problema só do meio urbano. Sim. Como as fazendas, o meio rural, né, a propriedade rural hoje ela é vista e é gerida como uma empresa, também esse conflito de gerações alcança o campo, né, em questão de investimentos, em questão de decisões sobre o que fazer com essa empresa fazenda, né, com essa empresa propriedade rural. Gerações classificadas. Nós classificávamos as gerações de 25 em 25 anos, até bem pouco tempo. Mas como as informações hoje elas atingem globalmente a todos em tempo real, de 5 em 5 anos existem pessoas diferentes entrando no mercado de trabalho. E essas pessoas, né, são essas pessoas com essas novas demandas que vêm para a gente enquanto equipe, enquanto demanda de comunicação e aí tudo que envolve uma corporação, envolve uma organização. A gente observa nessa meninada mais nova, a gente fala assim, escuta, vamos com calma, vamos planejar direitinho, vamos fazer. Não esquenta não, vamos pegar, vamos fazer, tal. Mas rapaz, mas lá pode dar problema. Não, se der a gente conserta. Quer dizer, não é bem por aí também, né? Eu acho que tem que ter um equilíbrio, né? Essa geração, ela é muito imediatista, então, às vezes, falta visão sistêmica. O que é a visão sistêmica? As minhas decisões aqui podem afetar alguma coisa, algum processo, alguma pessoa lá na frente, né? Então, e eles não conseguem enxergar isso aí. Esse imediatismo, às vezes, faz com que essas decisões precisem ser um pouco refreadas e um pouco mais planejadas. Mas a experiência conta muito, né? Conta, sempre vai contar. Geração Z. A geração Z, ela está entrando no mercado de trabalho, né, por volta de 25 anos, né, menos de 30 talvez. E ela é uma geração que decide, pensa e alcança resultados de uma forma diferente, né? Ela não está habituada a lidar da forma com que a geração Baby Boomer, XY estaria. E geralmente eles estouram umas bombas por aí, né? Sim, geralmente. Tânia, vamos para o intervalo comercial e depois nós vamos falar sobre o boom das redes e das mudanças comportamentais. É um minutinho só. Eu estou de volta conversando com Tânia Leão Segurado e nós estamos falando sobre um tema interessante. Nós estamos falando assim, de maneira geral, vamos dizer, entre aspas, choque de gerações. Nós temos aí a geração X, Y, Z, hoje as coisas são muito rápidas, hoje você conversa com qualquer parte do mundo, fica sabendo em questão de segundos. Só que as coisas no dia a dia não são tão bem assim rápidas, né? Exato. E esse boom das redes, principalmente as redes sociais, a internet, veio assim bater de frente com muita coisa que os mais velhos pensam e agem, né? A geração Z, ela não se acostumou com o e-mail, ela se acostumou com mensagens rápidas e instantâneas em tempo real. Quer dizer, o e-mail já era. E isso também nas organizações, em qualquer segmento, seja no agronegócio ou nas empresas urbanas, isso causa uma série de problemas em termos de comunicação. Quer dizer, o e-mail hoje já é, assim, entre aspas, uma coisa meio, vamos dizer, não é meio, mas ligeiramente ultrapassado, né? É preciso que nós achemos novas formas de se comunicar dentro das empresas, né? Justamente para haver uma adequação a essas várias gerações que estão convivendo. E essa adequação, a gente pode chamá-la de mudança comportamental. Principalmente mudança comportamental, né? Porque nós precisamos fazer com que as pessoas trabalhem, alcancem resultados, né? Justamente porque tudo hoje é muito instantâneo, muito rápido, né? Mas a gente sempre tem que estar vigiando essa meninada da geração Z, né? Não tem?
Olha, tem gente boa. Nós Não estamos precisamos querendo aqui aproveitar tudo que tem de melhor nessa geração Z. E tem muita coisa boa para ser aproveitada. Eu acho que todas as gerações têm coisas boas, não tem? Exato. Enquanto Todas elas. as gerações anteriores, né, são ótimas em planejar, em analisar, nós precisamos desse frescor da criatividade que a geração Z vem trazer para as corporações. Vamos falar um pouquinho agora sobre disponibilidade de ferramentas. Disponibilizar ferramentas. As empresas precisam se acostumar a trabalhar por projetos, trabalhar por grupos de interesse. Então, de repente, você passar um e-mail não é mais necessário. Que tal se nós fizéssemos um grupo de interesse e também entrássemos aí nessa era das mensagens instantâneas direcionadas apenas para aquele grupo de interesse? E os projetos iriam mudando e os grupos iriam mudando também, né? Seria aí uma opção. Mas não é interessante, às vezes, você olhar dentro do olho do outro? Isso não pode perder nunca, né? Quando se chega em fases de projeto que precisam de análise, que precisam de tomada de preço, que precisa de levantamento de custo e outras necessidades de acordo com o projeto, aí nada se vai substituir o olho no olho. Tânia Leão Segurado, baita de um assunto que eu gostaria de continuar no próximo programa com você, isso aqui que é muito interessante. E vale para você também que tem propriedade rural. Não pensa você que vai fugir não, porque serve para todo mundo. Muito obrigado, Tânia, e até o próximo. Eu que agradeço, estou à disposição. E o programa de hoje chegou ao fim e eu termino com a seguinte mensagem. Grandes realizações são possíveis quando se dá atenção aos pequenos começos. Um grande abraço, bom dia e até o próximo programa.